Bom, agora que a gente já viu as fases do luto, vamos falar, né, do corpo em si, né, do momento da morte. Então a gente tem as fases da decomposição. No momento em que ocorre a morte, o que que acontece? O coração ele para, a pele fica dura e de cor pálida, todos os músculos relaxam. A bexiga e o intestino se esvaziam, porque como vocês devem se lembrar de anatomia, a gente tem os esfíncteres, né? E ali nós temos o controle da musculatura. Então, automaticamente a musculatura que segura nosso xixi, segura as fezes, elas vão relaxar. E aí o que tiver na bexiga e no intestino vai sair, tá? A temperatura corporal começa a cair 1,5 graus por hora, mais ou menos, tá? 30 minutos após a morte, a pele vai ficar roxa, né, e cerosa. Os lábios, a unha da mão e do pé ficam com uma cor mais pálida, né, do que elas estavam anteriormente. A gente vai ter a formação de piscinas de sangue, tá? Que surgem na parte inferior do corpo. São umas manchas grandes de sangue mesmo, acumulado, tá? As mãos e os pés vão ficar, né, na tonalidade azul e os olhos vão se afundar no crânio. Por que os olhos vão se afundar no crânio? Porque a gente tem uma série, né, de musculatura que movimenta os nossos olhos nas diferentes direções. Se toda a musculatura ela relaxa no momento da morte, automaticamente aqui a parte dos olhos vai acontecer o mesmo, tá? Eles vão afundar ali dentro das órbitas, tá? 4 horas após a morte. Começa, né, a acentuação, né, da rigidez cadavérica, né, que começa a ficar mais aparente. O tom roxo da pele e as piscinas de sangue continuam a aparecer e a rigidez continua, né, a apertar os músculos do corpo por mais 24 horas. A rigidez cadavérica, do latim, que significa rigor mortis, é um sinal reconhecível de morte causada pela mudança bioquímica dos músculos, né, causando um endurecimento dos músculos do cadáver, impossibilitando de mexê-los e manipulá-los, tá? Esse endurecimento acontece horas após a morte, tá? E volta espontaneamente, depois de 2 dias. O tempo de início e duração depende da temperatura do ambiente em que o cadáver está. Então, se alguém aqui gosta de assistir aqueles programas policiais, tipo Investigação Discovery, o CSI é bacana até, tem umas coisas que fazem sentido. Vocês podem observar, né, os diferentes ambientes em que esses cadáveres são encontrados e a forma como eles são encontrados, né? Então, de acordo com o ambiente em que o cadáver ficou exposto, vai ser tanto a questão do rigor mortis quanto a velocidade da decomposição. Então, por exemplo, se você tem, né, vamos voltar no assunto de quem gosta desse tipo de programa, né, de canal. Quando o corpo ele é desovado, né, num meio mais úmido, tipo um pântano, alguma coisa assim, a decomposição é muito mais rápida, por conta da ação, né, dos micro-organismos serem mais abundantes e mais rapidamente, tá? Enquanto que um cadáver desovado, por exemplo, num lugar seco, né, aí a decomposição tende a ser diferente e demorar um pouco mais, tá bom? 24 horas após a morte. O corpo fica na temperatura ambiente, tá? Observe o seguinte, o corpo, como nós falamos nos slides anteriores, ele vai perdendo, né, temperatura ao longo das horas. Por quê? Porque nós temos um centro termorregulador, tá? E esse centro termorregulador controla a nossa temperatura. Naturalmente, o indivíduo tem, né, interiormente ali os seus 37 graus, 36 graus, enfim. Quando você morre, essa temperatura ela vai caindo. Ela vai caindo. 24 horas após a morte, óbvio que o seu centro termorregulador não existe mais. Então, o seu corpo, o corpo do cadáver, vai ficar na temperatura do ambiente. Se uma pessoa morrer lá no Alasca, ela vai ficar com a temperatura gelada. Se uma pessoa morrer lá no meio do deserto do Saara, vai de dia, tá? Porque o deserto do Saara de noite é gelado. Vamos colocar aqui, se a pessoa morrer lá no Nordeste, no verão, no meio da Bahia, né, o que vai acontecer? Né, lá é um clima super agradável, porque é calor, as pessoas gostam do calor, mas enfim. Aí o que vai acontecer? O corpo vai ficar com a temperatura mais quente. Então, como nós não temos mais o nosso centro termorregulador, o corpo vai ficar na temperatura do ambiente em que ele está, tá?
Nos homens, o sêmen morre. Então, 24 horas após a morte, o sêmen morre. Inclusive, teve uma história, eu acho que tá naquele site, é mentira ou não é? Que uma mulher engravidou de um cadáver. Eu, sinceramente, não fui conferir, tá? Mas se alguém tiver curiosidade, já foi, né? A ciência já foi atrás disso. E sabe-se, né, que até 24 horas após a morte, o sêmen, os seus espermatozoides ainda estão vivos ali no organismo masculino. A cabeça e o pescoço já possuem a cor azul esverdeada, né? Então já fica com um aspecto, né, mais acentuado ali de azul esverdeado. Esse azul esverdeado vai começar a se espalhar pelo resto do corpo. O corpo já possui um forte cheiro de carne podre. Então, quando também a gente assiste o Datena, por exemplo, que se você torcer a televisão sai sangue, você pode ouvir, né, ele falar que os vizinhos, tal, a pessoa desapareceu, depois de tantos dias os vizinhos se deram conta do cheiro. Porque logo que morre, não começa a cheirar, é depois de 24 horas que começa a vir o cheiro ruim, tá, de carne podre. Os ossos e os dentes, tá? Essas partes do corpo, elas não são compostas de minerais, diferentemente do restante. Material que não faz parte do cardápio das bactérias, tá? Que nos digere no cemitério. Então, a bactéria que come a gente no cemitério não gosta, né? Que consome, né, a carne cadavérica no cemitério não gosta, né, dos dentes e dos ossos. Esses seres unicelulares se alimentam de matéria orgânica, que compõe os nossos tecidos, formado basicamente por átomos de carbono. É exatamente nessa atividade bacteriana que consiste o processo de putrefação. E esses agentes microbianos, eles são fundamentais para o equilíbrio do ecossistema, tá? Então, e muito pode-se obter a respeito da morte do indivíduo através desses itens, né? Desses seres microbianos. Eles ajudam, né, a indicar se a pessoa morreu naquele local ou se ela foi arrastada para lá. Eles ajudam a indicar o tempo de morte, né, qual a hora provável da morte, qual foi o processo. Então, eles são maravilhosos, esses bichinhos, tá? Já os ossos e os dentes são formados por compostos inorgânicos, tá? Em que predomina o fosfato de cálcio, substância que não apodrece. Isso, porém, não significa que elas não sejam alteradas com o passar dos anos. O que acontece com os ossos e com os dentes é a substituição de um mineral por outro ao longo do tempo, né? E aí é o que diz esse fisiologista aqui, ó, que está na referência bibliográfica para vocês da USP. Tá? Trata-se de um processo de fosforilação que demora milênios, tá? No lugar do material original entram minerais presentes no terreno onde estiver o cadáver. Então, por exemplo, vamos voltar de novo, né, para os programas de televisão. Para quem gosta do History, né, direto eles colocam documentários falando a respeito de ossadas encontradas em tal lugar, em outro lugar. Então, ossada de 300 anos, de 400 anos, então é possível, né, fazer essa verificação, tá? Então é bem interessante esse ponto. E a gente já volta para falar dessa parte legal do preparo do corpo, ok?